Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Libra. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Andressa e esse é o Tarô com Andressa. Bom, pessoal, nesse canal eu pretendo estar postando leituras de tarô dividido por signos. Eu pretendo também fazer, ainda não consegui definir muito bem como que vai ser esse procedimento aqui no canal, tá? Então eu tô falando assim meio por cima. Eu pretendo fazer também leituras de escolhas, tá? Mas de qualquer forma eu vou avisando aqui, na parte de comunidade, né, algo assim, eu vou avisando quando forem saindo os conteúdos aqui na página, tá? Se você gostar desse vídeo, se você gostar da forma que eu tiro as cartas, da forma que eu me comunico com você, ou se a sua energia combinar com a minha, ou enfim, se você sentir de alguma forma de se inscrever neste canal, você vai ser muito bem-vindo, eu vou gostar muito da sua presença, e isso também vai me ajudar muito a continuar construindo esse canal conforme o tempo for passando, tá bom? De início, eu gostaria de pedir para que você deixe aqui o seu joinha, para que você curta esse conteúdo. E se você sentir ao longo da leitura, quiser deixar um comentário, falar para mim de onde que você está falando, vai ser um prazer conhecer um pouquinho você também, tá bom? Bom, Libra, eu vou dar início aqui. Eu vou começar a sua leitura com o tarô e vou finalizar ela com o oráculo dos anjos e ancestrais, tá bom? Caso você tenha interesse, o tarô que eu vou estar utilizando principalmente é o Gilded Tarot Royale. E caso eu utilize algum outro, eu acabo mostrando aqui pra vocês, tá bom? Vou te pedir para que você tenha o senso crítico para filtrar as mensagens dessa leitura. É uma leitura geral, coletiva, atemporal, portanto não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente aquilo que ressoar com você. Se não fizer sentido na sua energia, na sua vida, no que você está vivenciando no momento, deixe para o coleguinha, pode ser que para alguém venha servir. De qualquer forma, eu espero que você saia dessa leitura com pelo menos um pouquinho de reflexão, que seja, ou com uma pontinha de esperança, ou com uma luz, uma clarificação a respeito de algo, enfim, que de alguma forma essa mensagem possa valer de algo positivo na sua vida a partir do momento em que você se deparar com ela e que você chegar até aqui, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui comigo ao longo da realização dessa leitura. Desde já eu peço a sua paciência, a sua colaboração comigo. O vídeo vai ser corrido, tá? Eu não vou conseguir editar o vídeo nem cortar ou algo do tipo, então caso tenha algum imprevisto ao longo da leitura, eu conto com a sua paciência e com a sua colaboração. Tudo bem? Vamos lá, Libra. Essa leitura é válida para qualquer pessoa que chegar até este vídeo. A partir do momento que você chegar nesse vídeo, pode ser que essa leitura esteja ressoando com a sua energia ou venha ressoar ao longo dos próximos dias, tá bom? Ou pode ser que você já venha dentro dessa energia e já esteja ali mais para o desfecho da situação. Essa leitura também pode ressoar com você de forma espelhada. Como assim, Andressa? Pode ser que você seja uma pessoa que lide com alguém com características fortes do signo de Libra, ou essa pessoa seja do signo de Libra, ou também pode ser que você seja uma pessoa aí que tenha características também do signo de Libra, mesmo que não seja o seu signo solar. Portanto, é sempre válido você assistir também o seu signo ascendente, seu signo lunar, posicionamentos importantes no seu mapa, tá? Caso você tenha conhecimento aí de quais são os seus aspectos planetários, porque pode ser que na leitura destes signos aqui do canal tenha alguma mensagem complementar para o seu momento, ou complementar a mensagem que for trazida neste momento que você chega aqui até essa leitura, tudo bem? Para quem tiver interesse, eu também faço leituras particulares. Aqui na descrição desse vídeo tem algumas informações importantes, então eu peço para que você dê uma lidinha, tá bom? E entre em contato comigo caso você tenha interesse de fazer uma leitura fechada somente na sua energia, na sua questão, ou seja, mais direcionada para você. Tudo bem? Vamos lá então, signo de Libra. Por favor, tarô, espiritualidade, guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham, que me acompanham e acompanham as pessoas do coletivo do signo de Libra que chegarem até essa leitura de alguma forma, ou todos aqueles que sentirem de chegar até essa mensagem. A partir do momento em que eles chegarem até aqui, eu vos peço a sua luz, a sua orientação e a sua permissão de todos os guias e mentores espirituais de luz que nos acompanham, do meu anjo de guarda, dos guias e guardiões e protetores das pessoas de luz que chegam até este canal, que se deparam com este vídeo, para que eu possa ser ponte da espiritualidade
para trazer para essa pessoa aquilo que ela precisa, merece, pode e deve receber neste momento, nada mais e nada menos. Peço para que proteja essa pessoa que me assiste neste momento, para que ilumine a vida dela, para que de alguma forma traga algum conforto, algum acalento para o seu coração e algum descanso para a sua mente. Peço a espiritualidade maior de luz que nos acompanha, para que, caso essa leitura não seja para essa pessoa, que pelo menos ao longo dela tenha alguma mensagem de valor, para que ela possa estar refletindo a respeito e agregando em algo na sua vida. Sabendo que nada acontece por acaso, e tudo que está em cima é como o que está embaixo, que assim seja, assim já é, e assim se faça. Está feito na terra e no espaço, que assim seja. Libra, vamos lá? Eu vou estar aqui tirando 3 cartas para a sua situação, 3 cartas para o que está acontecendo de fato nessa situação, 3 cartas para o desfecho dessa situação. Tudo bem? Vamos estar olhando aqui com o tarô. Ao longo das cartas saírem aqui na jogada, na mesa, eu vou mostrando para vocês as cartas e vou comentando a respeito da leitura. Tudo bem? Eu peço desde já para que vocês se mantenham abertos, de coração e mente abertos, e de ouvidos também abertos, para que vocês saiam um pouco da postura de defensiva, para que vocês se permitam respirar, para que vocês se permitam focar agora neste momento. Tem uma energia de ansiedade, né, na energia de vocês, tá bom? Tem alguma energia assim, pode ser que alguma pessoa que chegue até este vídeo seja um pouco ansioso, ansiosa. Tem uma energia que ressoa fortemente nesse sentido, tá bom? Vamos lá então? Por favor, tarô espiritualidade maior de luz que nos acompanha, que me acompanha o coletivo de pessoas que chegarem até este vídeo. Qual é a situação dessas pessoas neste momento? 3 cartas, por favor. Situação. Do que estamos falando? 3 cartas. Situação. Mais 2. Mais uma. Ok, muito obrigada. O que está acontecendo de fato? Por favor, 3 cartas. O que está acontecendo de fato? 3 cartas. Ok, obrigada. Para algumas pessoas que chegarem aqui até essa leitura, talvez seja válido assistir ao vídeo de Virgem, tá bom? Talvez no signo de Virgem tenha alguma mensagem para você que chegou até essa leitura de Libra, tá? Algumas pessoas em específico. Se você sentir, vá assistir ao vídeo de Virgem, tá bom? Você que chegou ao vídeo de Libra, se você sentir de assistir, assista ao vídeo de Virgem, que pode ter alguma mensagem importante para você lá, ou complementar, tá bom? Desfecho dessa situação, 3 cartas, por favor. Desfecho, 3 cartas. Mais 2. Mais uma. Ok, obrigada. Saiu uma a mais, eu vou aceitar, tá? Ok, obrigada. Fundo do deck.
olhada aqui, tá bom? Vou pegar outro deck. Por favor, tarô espiritualidade, qual é a energia que representa as pessoas que chegaram até este vídeo nessa situação, por favor? Uma carta. Qual é a energia que representa elas nessa situação? Uma carta. Ok, obrigada. Ok, obrigada. Vamos lá. Bom, Libra, eu vou começar a mostrar as cartas aqui da jogada para vocês, tá bom? Bom, situação. 3 de espadas. Seguido do 2 de paus. Seguido do pajem de paus. Situação. Energia da situação. Bom, Libra, aqui eu sinto que a partir do momento em que você chega nessa leitura, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, tá um pouco desconfortável. A partir do momento em que você chega até essa leitura, pode ser que no momento em que você chega, ou você já venha nessa situação, ou você vai entrar aí nos próximos dias nessa energia, tá? Tem uma situação aqui que te causou uma mágoa bastante profunda, né? É uma situação que te deixou magoado de alguma forma, mexeu aí com o seu mental, mexeu com o seu psicológico, te fez sentir de algum modo traído, talvez de certa forma, renegado, enfim, te magoou profundamente, tá? Te magoou realmente profundamente. E aí, essa situação também te fez enxergar alguma coisa de uma nova forma. Ou essa situação vai te fazer enxergar alguma coisa de uma nova forma. Ao mesmo tempo que é uma situação que dói, que doeu, que machuca você de alguma forma, também é uma situação que te faz enxergar algo com clareza. Ainda que a verdade doa. Acontece que a partir disso você está se vendo diante de uma decisão, né? Como se você tivesse que tomar uma decisão a partir disso. Tivesse que tomar uma atitude a partir disso. Tá? E aí eu vejo você reflexivo, pensativo, planejando. Tá? Aqui eu vejo você planejando a respeito disso. Pode ser que você esteja planejando seguir em frente com essa energia do pajem de paus aqui, de expansão, de movimento, né, de avançar de algum modo. Inclusive a gente tem 2 pajens aqui na leitura, porque tem o pajem aqui de paus e no fundo do deck a gente tem o pajem de espadas, tá? No fundo do deck. Pajem de espadas, 9 de copas, cavaleiro de espadas, rainha de paus, pajem de pentáculos, 7 de espadas, 8 de paus, a torre, a justiça, o papa, hierofante, 2 de copas, sacerdotisa, pajem de copas, enfim. Tem essa energia aqui, temos a presença de 2 pajens. Eu sinto uma energia realmente de você estar em algo inicial com relação a isso, no sentido assim, isso que aconteceu, que trouxe essa dor, trouxe toda essa situação aí pra você, agora você tá num momento de iniciar o movimento, talvez a partir dessa situação, sabe? De sair dessa situação de alguma forma. Eu vejo que você está reflexivo, talvez você tenha que decidir entre 2 caminhos distintos ou entre 2 situações diferentes. Enfim, é como se na sua situação aqui, você trouxesse na sua energia essa questão de, poxa, a partir dessa decepção, a partir dessa situação que aconteceu, agora eu preciso escolher qual caminho seguir, né? Eu preciso planejar
para ver qual ação eu vou tomar a partir disso. E aí, a partir desse planejamento, eu vejo que você se movimenta. Ou você começa a dar os primeiros passos para se movimentar com relação a isso. Tá bom? Talvez para sair dessa situação. Ou talvez para explorar um novo caminho. Para algumas pessoas, que aqui no desfecho a gente tem também o 3 de paus. Para algumas pessoas pode ser que você mude de cidade. Eita, bati aqui. Mude de cidade. Ou enfim, ou esteja planejando sair do local onde você está para ir morar em outro local, ou uma mudança de casa, ou talvez essa situação a partir de agora, daqui para frente, tenha que envolver para você também uma decisão a respeito de quais são os seus próximos movimentos, tá? Mas eu vejo você nessa energia de quem agora precisa fazer uma escolha e tá pensativo, tá observando qual caminho exatamente você vai seguir dentro dessa situação, de qual forma você vai seguir a partir disso, tá? E aqui pra mim é como se tivesse realmente talvez uma oportunidade de você seguir em frente com relação a isso, tá? É como se tivesse uma oportunidade de você seguir em frente com relação a isso também, aqui nessa situação, tá? E aí você adequa para a área que for na sua vida, você vai sentir onde fizer sentido essa mensagem para você, tá bom? Bom, o que está acontecendo? Rainha de Copas. Gente, realmente, quem tiver alguma questão com família, ou questão com mãe, ou questão, enfim, quem sentir aí, abre a leitura de Virgem, tá? Que tem uma energia também na leitura de Virgem que pode ser que tenha a ver com essa situação também para vocês, para alguém, para algumas pessoas. Saibam sentir aí na energia de vocês. O que está acontecendo então? Rainha de Copas, os amantes na central do jogo, seguido do 7 de Pentáculos. Bom, aqui eu vejo algumas situações, tá? Aqui me parece, essa Rainha de Copas aqui, que para algumas pessoas existe uma figura feminina representada por essa Rainha de Copas, que aí pode ser você, ou pode ser a outra parte. Não necessariamente uma mulher, mas pode ser alguém com energia feminina, tá? Estamos falando aqui de energia também. Mas também pode ser uma mãe, também pode ser alguém com quem você tem um relacionamento afetivo, uma amiga querida, enfim, saiba adequar aí ao seu contexto. É como se tivesse uma pessoa aqui nessa energia, que essa pessoa, ela tá tendo que tomar uma escolha, ela tá tendo que ter uma escolha dentro dessa situação. Ela está escolhendo por algo dentro dessa situação. É como se ela estivesse literalmente escolhendo. A sensação que eu tenho aqui é como se ela estivesse tipo, eu escolho realmente entre vocês, de algum modo, tá? Ou eu escolho de algum modo dentro dessa situação. E aí é como se essa Rainha de Copas estivesse um pouco pensativa, né? Como se ela estivesse aguardando alguma coisa. Ou como se ela estivesse esperando por algo. E aí pode ser que ela esteja esperando por um movimento seu. E aí você vem representado por esse pajem de paus na energia de uma criança. Pode ser que, se for esse o seu caso, pode ser que essa pessoa seja uma figura materna. E ela esteja esperando, depois dessa situação aí, um movimento seu com relação a ela. Como se ela estivesse aguardando você ir até ela, tá? Você fazer essa escolha de ir até ela. Mas também pode ser que ela também esteja pensando ou aguardando o momento dela se manifestar com relação a você. Tá?
Pode ser que essa pessoa entre em contato com você por mensagem também. Alguma comunicação aqui acontece. E aí pode ser que a partir dessa comunicação você se sinta um pouco melhor a respeito dessa situação, tá? Que aconteceu com esse 9 de copas aqui. Mas é como se essa pessoa também de alguma forma estivesse ainda avaliando aí qual a forma que ela vai conseguir aquilo que ela quer de certo modo também com relação a você nessa situação. Ou como se ela estivesse analisando a melhor forma de conversar com você a respeito disso, sem acontecer uma discussão, uma briga novamente, um desequilíbrio novamente, ou enfim, tá? Também. Para algumas pessoas pode ser aqui também. E aí, gente, se você estiver nessa energia que eu acabei de comentar, dá uma olhada na leitura de Virgem. Para algumas pessoas pode ser aqui também em relação à área afetiva, né? Como se você também estivesse em algum... E aí, isso é para algumas pessoas. Se for com relação à área afetiva, pode ser que você aí, após essa situação decepcionante, após esse momento de dor, esse período aí, esteja agora decidindo se você segue em frente ou não a respeito de algo, tá? Tem uma energia de seguir em frente, mas ao mesmo tempo é como se você ainda ficasse olhando muito para o passado, principalmente essa rainha de copas que olha pros amantes, e o pajem de paus que aqui na mesa ele olha para a carta anterior. Então, eu sinto muito forte como se você tivesse, você de Libra, olhando para alguma questão do passado ainda. E talvez ainda tenha, de algum modo, esperança dessa situação retornar. Mas se esse for o seu caso, aqui eles me falam para que você siga em frente, tá? Para que você siga em frente. Principalmente com o desfecho da situação. Tá? Que aqui essa situação do passado realmente precisa se finalizar e você precisa enxergar que é hora de você seguir em frente com relação a isso, tá? Não adianta ficar parado esperando algo do passado retornar, porque você não vai ter o resultado desejado, tá? Essa situação vai te causar uma insatisfação na matéria, ou seja, você não vai alcançar isso que você está querendo de fato na matéria, isso não vai se materializar. É hora de você aceitar, porque você está na energia do arcano da morte, né? É hora de você aceitar a finalização desse ciclo, e o fundo de deck é a lua, junto com o mundo, junto com a temperança, enfim. É hora de você aceitar a finalização desse ciclo e entender que essa sua espera por esse retorno de alguém é algo ilusório, tá? É algo realmente aí... Sinto muito te dizer com relação a isso, se é algo que você tem esperanças, mas aqui eles te pedem para seguir em frente. Que você precisa enxergar que isso tudo bem, pode ter sido bom, mas ficou no passado, as coisas boas que existiram, e que a partir de agora é hora de você seguir em frente, tá? Para algumas pessoas, pode ser com relação a essa rainha de copas aqui também, que ela esteja ponderando a respeito dessa situação, o que vai ficar melhor para ela com relação a isso, tá? E talvez tenha alguma questão com relação a questões financeiras também, tá? Vamos clarificar mais essa situação. Por favor, clarifica para mim mais um pouco dessa situação que está acontecendo. Por favor, mais 2 cartas. Não virou, vou esperar virar. Mais uma? Ok, obrigada. Pode ser que para algumas pessoas tenha a ver com questões financeiras e aí relacionada à figura materna. E pode ser que essa figura materna aí esteja meio relutante com te ajudar com questões financeiras, como se ela não estivesse gostando muito dessa situação, como se na cabeça dela você tivesse que
você mesmo já ir atrás da sua própria renda. Ela não quer ficar te ajudando. Como se tivesse essa energia da pessoa não querer ficar te ajudando mesmo, sabe? Tipo, você já tá grande, você vai atrás da sua renda. Ou enfim, ou essa pessoa tem uma certa relutância, ela tá um pouco analítica aqui, eu tô vendo com o fundo de deck aqui, da clarificação das coisas que eu pedi. Ou essa pessoa tá um pouco analítica aqui com relação a essa situação que você comunicou a ela, ou ela ainda tá avaliando se isso é viável ou não de ser feito. Mas de alguma forma eu sinto como se assim, ela por ela mesma não faria essa situação, não cederia essa questão financeira ou algo do tipo. Mas aí aqui eu sinto que uma figura masculina intervém, pode ser um pai, tá? E aí tem a ver também de novo com a leitura de Virgem. Aí pode ser que você ajude alguma ajuda financeira de um pai. Mas enfim, é uma situação conflituosa, né, de qualquer forma, tá? Uma situação conflituosa. E aqui eles te pedem para tentar equilibrar as situações da forma que você conseguir equilibrar e para evitar ficar se colocando em situações que você já sabe que desde o início você já sabe que elas vão ser desgastantes, tá? Não ficar dando murro em ponta de faca. E aí você consegue ficar um pouco melhor, né? Consegue se sentir um pouco mais... enfim, mais tranquilo de alguma forma, tá? Aqui na clarificação, que eu pedi para eles falar um pouco mais a respeito, veio o 10 de copas e o 9 de ouros, que novamente me reforça essa questão familiar e me reforça de novo essa questão com bens financeiros, com valores financeiros, com ajuda financeira, enfim, tá? Aqui eu sinto nessa energia dessa rainha de copas como se fosse uma pessoa que tem o suficiente para dar para outras pessoas, para compartilhar. E aí pode ser que tenha a ver com filhos, pode ser que você seja filho dessa pessoa, ou você tenha filhos com essa pessoa, e aí tem muito a ver com a leitura de Virgem, para quem foi isso aqui que eu tô falando. Enfim, ou envolver irmãos também nessa situação, e aí tem uma questão com compartilhar valores financeiros, e aí tem uma mulher que está analisando muito a respeito dessa queixa, disso que foi trazido, que aconteceu toda essa situação aqui, que trouxe dor e tudo mais. E aí tá analisando ainda o que vai fazer, mas assim, você com relação a isso, eu sinto que você precisa aceitar que as coisas vão seguir conforme elas têm que seguir, tá? E aqui é como se você precisasse entrar nessa energia de transmutação dessa situação, tá? É como se precisasse deixar morrer isso que aconteceu para que algo possa renascer nessa situação também. Para que você possa seguir em frente com relação a isso. Mas assim, é uma situação que vai demorar um tempo, tá? Aqui com a temperança. É como se fosse demorar um período aí para as águas se acalmarem, para equilibrar de novo as emoções, as coisas entre vocês. Realmente relacionada a bem-estar financeiro também para algumas pessoas aqui, viu? Essa situação se trata de questões financeiras para algumas pessoas aqui. Para outras pessoas, se for relacionado a algo afetivo, se você estiver esperando uma situação do passado, olhando muito para uma situação do passado, aguardando isso retornar, que eles te pedem realmente para que você aceite que esse ciclo realmente ele se completou, né? Ele chegou ao fim, tá? Você precisa aceitar essa situação por mais que ela doa, você precisa ter clareza de que você precisa seguir em frente com relação a isso. Se valorizar um pouco mais, cuidar um pouco mais de você, tá? Para quem faz essa questão afetiva. Buscar ficar bem solo, tá? Porque o 9 aqui, né, ele fala bastante de estar bem solo também, tá bom? Cuidar mais de si. Investir essa energia que você investia, esse cuidado que você investia no outro, investir em si. Tá bom, Libra? Realmente precisa acontecer essa metamorfose, essa transmutação aí, esse processo que é doloroso, tá, gente? Porque a morte é um processo doloroso, ela não é um processo fácil de se passar, não. É doloroso, exige um trabalho das sombras também, tá? Um desapego,
uma busca por equilíbrio, por domínio interior, enfim, existe sabedoria também, tá? Não tô falando como se fosse uma coisa fácil. Independente de qual seja a sua situação, você que chega até essa leitura, tá? Bom, desfecho: 6 de copas, com 10 de espadas, com o sol, junto com o 3 de paus. Bom, aqui o desfecho dessa situação, Libra, eu sinto como se essa situação realmente já estivesse se finalizando, porque o 10 de espadas, embora seja uma dor, algo doloroso, e desgastante também mentalmente, doloroso emocionalmente, desgastante emocionalmente, psicologicamente, enfim, de todas as formas possíveis, também é o fim, também é o alívio da dor, também é o fim, chega ao fim essa situação, tá? Então eu vejo essa situação se finalizando, chegando ao fim, ficando no passado realmente, mas assim, é como se fosse algo que deixasse uma mágoa, tá? Deixasse uma marca aí nesse vínculo, nessa situação, enfim, na questão aí que você traz hoje para minha mesa, tá? Mas aqui eu vejo você ficando bem novamente, as coisas sendo esclarecidas, tá? Pode ser que alguém venha em direção a você, ou pode ser que você vá em direção a alguém. Para algumas pessoas pode ser que você acabe se mudando de um local para o outro, pode ser da mesma cidade, pode ser de casa, pode ser que você faça um movimento com relação a parar de depender também de alguma forma dessa pessoa, ou comece a dar os primeiros passos para realizar esse movimento. Aí você vai adequando para a sua situação. Eu tô falando de várias situações, tá, gente? Como é uma leitura geral, é coletiva, eu preciso trazer aqui as perspectivas, porque é muito amplo, é muito generalizado. Se você quiser uma leitura na sua energia, eu faço leituras particulares, tá? E aí a gente consegue falar exatamente da situação que está acontecendo com você, tá? Tá na sua energia realmente de fato, só você. E aí fica muito mais objetivo, bem, né? Muito mais assertivo, muito mais direcionada a mensagem, tá? Aqui, como é geral, cabe a você filtrar e adaptar para a área da sua vida que você sentir que faz sentido. Se você sentir que não faz sentido com nada, você deixa a mensagem aí e é isso. Para alguém vai fazer sentido, tá? Estou falando com algumas pessoas aqui nessa energia, sim, tá? Nessas energias. Cabe a você adequar. Eu vejo essa situação se finalizando, se resolvendo, tá? Vejo uma comunicação acontecendo, vejo que vem uma comunicação talvez até de forma rápida. Tomar cuidado um pouco com comunicações um pouco ríspidas, tomar cuidado, saber ali controlar um pouco para não, enfim, não ter uma fala um pouco agressiva demais, ou imprudente demais, ou imatura demais, enfim, tá? Também saber manter seu posicionamento, saber se direcionar de forma assertiva com relação àquilo que você vai se posicionar dentro dessa situação, tá? Veja a situação se resolvendo. Pode ser que fique aí essa mágoa de algo, mas é aquilo, precisa se transformar, tá? Ao que me dá a impressão aqui, é uma situação que, assim, não é tão simples de... eu nunca mais vou olhar pra cara dessa pessoa. Não é tão simples assim. É uma situação que vai se transformando, vai acontecendo uma metamorfose. É uma dinâmica, tá? Talvez para alguém seja algo que você realmente vai lidando mesmo ao longo da sua vida. E pode ter a ver com mãe, pode ter a ver com figuras desse sentido. Senti uma energia aqui diferente para algumas pessoas. Pode ser que tenha alguém aqui, talvez essa mulher, que sinta que a sua estabilidade financeira está demorando muito para chegar, né? Ou que ela ache de alguma forma que você deveria estar fazendo outra coisa, que fosse te gerar mais lucro financeiro, mais retorno financeiro, como se você fazer o que você quer fazer fosse uma ilusão na percepção dessa pessoa, sabe? Para algumas pessoas tem essa energia aqui. Mas enfim, não é uma ilusão você fazer o que você está fazendo, tá? Não tem nada a ver isso aqui é só, talvez pode ser uma percepção dessa pessoa.
E por isso que ela é tão resistente com relação a essa questão toda aí que aconteceu. E também por isso que também pode ser que tenha a ver com questões envolvendo financeiro. Tá? Pode ser que seja uma mãe que te ajude financeiramente, uma mulher que te ajude financeiramente, enfim, para quem for essa questão, tá? E essa pessoa, ela realmente não tá muito querendo ceder muitas coisas, mas de alguma forma você sente que isso é uma injustiça com você, ou que essa pessoa tá sendo desigual de alguma forma, ou sei lá, tá? Mas eu vejo essa situação se resolvendo de alguma forma. Para quem for situação amorosa, é realmente aceitar que essa situação você deve deixar no passado, parar de ficar esperando por algo que você não vai ter o resultado que você almeja ter, focar mais em você, aceitar essa finalização, por mais dolorosa que seja, e seguir em frente, tá? Seguir em frente. Fazer esse processo de realmente viver o luto, passar por toda essa situação, mas seguir em frente. Tá bom, Libra? Libra, eu vou tirar agora um oráculo dos anjos ancestrais para você. Pode ser que ele traga alguma mensagem extra ou complemente algo aqui na energia, ou enfim, confirme alguma outra situação ou confirme o que foi trazido aqui, tá? Se mantenha aberto para receber essa mensagem. Eu vou tirar uma carta e vou ler a mensagem dela no livrinho, tá bom? Então, por favor, oráculo dos anjos ancestrais. Por favor, oráculo dos anjos ancestrais, signo de Libra, por favor, uma carta, signo de Libra. As pessoas que chegaram nessa mensagem. Ok, muito obrigada. Saiu para vocês? Guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Interessante esse... eu esqueci o nome desse simbolismo aqui, mas eu lembrei exatamente disso quando eu comentei na leitura de Virgem a respeito da carta da cobra. Eu me lembro muito da carta da cobra na leitura de Virgem, porque me remeteu a isso também, essa questão de cura. Inclusive, essa carta tá toda de verde. Vejam a leitura de Virgem. Tem alguém que tá nessa leitura aqui que tá com uma energia muito forte também com a leitura de Virgem, tá? Tem muito a ver com o que eu falei na leitura de Virgem. E aqui esteja aberto a informações curativas. É como se você precisasse também se manter aberto. Lá também falava sobre abraçar a energia da paz. Esteja aberto a curar essa situação, a permitir que essa transformação aconteça, tá? Por mais que seja uma situação difícil, esteja aberto, e aí isso acaba você julgar, tá? A permitir que essa transformação e essa cura aconteça. Seja também no seu caso de se permitir sair dessa situação, aceitar essa finalização e se permitir se curar a respeito disso, para que você possa iniciar algo novo em sua vida, tá? Não ficar esperando aí algo que realmente já se finalizou, tá bom, Libra? Isso para algumas pessoas, se for questões amorosas, por exemplo, tá? Ou questões com projetos, enfim. Se tiver algo nessa energia para você. Mas você vai entender se fizer sentido. E o fundo de deck é o caçador. Detecte seus medos e desejos. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui a mensagem para vocês do Guardião da Cura. Me remete Arcanjo Rafael também, energia de cura. Me remete um pouco. Também me remete à força dos caboclos. Tá? Povo da mata. Vamos ver aqui, Libra. Página 108. Guardião da cura. Esteja aberto a informações curativas. Ouça o que está surgindo dentro de você e o que está sendo compartilhado por outras pessoas de confiança em sua vida. Ouça o que está surgindo dentro de você e o que está sendo compartilhado por outras pessoas de confiança em sua vida. Ouça outras pessoas, ouça
os mais velhos, eu senti aqui, né? Ouça um pai, ouça uma figura masculina, ouça uma energia de um caboclo, ouça a energia de um mentor espiritual, ouça... Tem também isso para alguém aqui também, tá? Com relação a isso. Como se algo já estivesse tentando te orientar a respeito disso, já estivesse tentando se comunicar com você de alguma forma a respeito disso, ou pelo menos transmitir para você que existe um processo de cura nessa situação, que acontece por meio dessa situação, mas que de certa forma talvez você ainda esteja com uma certa relutância de tentar ouvir ou tentar entender aquilo que eles estão tentando falar para você de forma bem clara, porque aqui eu sinto como se eles já estivessem mais claro do que isso, impossível, e você ainda assim não está querendo ouvir, porque afinal os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. É isso, né? Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. É isso, né? Enfim. Reflita a respeito disso, tá? Preste atenção às informações curativas. Os anjos da cura podem ajudá-lo a se curar emocional, espiritual e fisicamente com a energia deles, mas também podem direcioná-lo a informações que o ajudarão a regressar à integridade, ou seja, ao seu estado inteiro, né? O seu estado mais íntegro, tá? Que agora nessa situação é como se você estivesse meio despedaçado, tá? Pra alguém aqui, de certa forma, se sentindo um pouco... Tá machucado, tá? Tá machucado. Tem algo faltante, tem algo que dói, tem algo que grita, tem algo que incomoda, tem algo que pede para que você escute e que cure, tá? A respeito disso. Quando esta carta aparecer, informações estarão sendo reveladas que podem ajudar a curar um aspecto de sua situação atual, seja sua saúde, relacionamentos ou mesmo carreira. Então fique alerta para isso. A carta Guardião da Cura, tem um caduceu. Gente, era o nome disso que eu queria falar, desse bastão aqui, ó. Tem um caduceu, que remete... tá muito presente na área da saúde, né? O simbolismo dessas áreas geralmente tem o caduceu. Tem um caduceu, que representa a capacidade de curar com a força da vontade e do desejo. E um cálice, que representa o retorno a um estado de plenitude, em que o seu copo não está mais cheio, mas transbordando de bondade. A cor esmeralda da carta representa os raios curativos do arcanjo Rafael e seus anjos curadores. É bem essa energia também de cura, de transmutação, de trocar de pele, de permitir que algo seja curado, algo seja transmutado, algo se renove, sabe? É a energia de morte, vida, renascimento, sabe? Mensagem detalhada. Você está sendo exposto a informações e percepções que terão um efeito dramático de cura em sua vida. Na leitura de Virgem a gente falava sobre isso, gente, de verdade mesmo. Quem sentir vai assistir essa leitura. Se você estiver trabalhando em algo mental ou emocionalmente, saiba que existem energias espirituais apoiando a sua cura. Se estiver trabalhando em algo que é fisicamente desafiador, preste atenção especial às informações que chegam até você que parecem inspiradas, perspicazes e calorosas. Elas darão suporte ao seu bem-estar. Seus anjos estão aqui para lembrá-lo de que seu estado natural é o de plenitude e você está no caminho para revelar essa integridade mais uma vez. Então é realmente isso. Eu sinto como se essa situação realmente estivesse finalizando, você volta a se sentir bem também depois disso e consegue seguir em frente a partir dessa situação, tá? Vai passar. Tá bom, Libra? Vai passar. Essa dor vai passar. Vai ficar tudo bem. Tá bom? Mas para isso você precisa se permitir também que fique tudo bem e aceitar o processo de metamorfose, de transformação, que é um processo muitas vezes doloroso, tá? De deixar ir aquilo que era antes e que a partir dessa situação não tem como voltar a ser o que era mais. E que bom!
porque isso também tinha um propósito de cura na sua vida. Você precisava fazer esse movimento, você precisava começar a dar esse passo precisava romper com esse padrão, com esse modo de funcionar anterior que agora não é mais atual em sua vida, não condiz mais com quem você é. Você precisa se curar de algumas coisas, tá? E algumas coisas acontecem com esse propósito mesmo, ainda que a gente não consiga perceber isso no momento que acontece, ou você não esteja conseguindo perceber isso agora, ou esse papo pareça good vibes demais pra você nesse momento, tá tudo bem. Não é sobre isso. É sobre o que vai acontecer depois, tá? E aí eu te vejo lá. Tá bom, Libra? Bom, essa foi a leitura pra você. Um grande abraço. Espero que você esteja ainda acordado aqui me assistindo. Se você gostou, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações a respeito daqui dos vídeos, conforme for saindo aqui na página, aqui no YouTube. Comenta aqui pra mim se você gostou, se não gostou, deixa a sua sugestão. Mantenha o respeito, claro, sempre aqui nos comentários, tá bom? Que a espiritualidade de luz te ajude, te oriente hoje sempre, povo cigano te abençoe, eu te orou. E que assim seja, assim se faça de sempre. Retorne mais vezes se assim você quiser e assim você gostar e assim você sentir. Vai ser uma honra ter você aqui comigo. Compartilha com quem você sabe que possa gostar desse tipo de conteúdo. Espero que de alguma forma tenha te ajudado, te orientado de algum modo, servido como uma luz ou como uma guiança ou como um acalento, enfim, como algo positivo na sua vida. Que esse momento que você passou comigo tenha valido a pena de algum modo. Foi um prazer ter você aqui, Libra. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.